Fala galerinha, professor Bruno Lopes, Ciências Humanas, gravando esse vídeo aqui para poder diminuir essa distância da gente nesse período da quarentena. Lembrando a vocês aí que é muito importante, né, manter o isolamento social para diminuir a curva aí de contaminação do vírus e para que a gente possa em breve voltar aí ao normal. Bom, meus queridos alunos do sexto ano, para poder narrar essa aula para vocês, eu trouxe a ajuda de alguns especialistas aqui na pré-história, né? O hominídeo Olu, ok? O homem das cavernas Brunão. Aqui nós temos também o primeiro exemplar aí Neanderthalis e o Homo sapiens, que foram os responsáveis aí por me contar a história que eu vou compartilhar com vocês a partir de agora. Bom, a gente sabe, né, e viu aí nas nossas últimas aulas, antes de começar essa quarentena, que a divisão da pré-história ela vai guardar três momentos, né? O período do chamado Paleolítico, que significa pedra antiga ou pedra lascada, o Paleolítico, que é a nova pedra, né, ou pedra polida, e a Era dos Metais, quando o homem começa então a utilizar aí os metais para poder fabricar utensílios, armas e coisas nesse sentido. Bom, o que a gente tem que entender dessa parte do Paleolítico aí que vai ser muito importante? O homem, no período da Pedra Lascada, ele começa a utilizar os utensílios, como o próprio nome fala, né? Pedra lascada. Então ele utiliza pedras que ele encontra em natura, ele utiliza galhos de árvores pontiagudos para poder caçar, e ossos de animais também que se quebravam e ficavam pontiagudos, ele usava aí para poder caçar, para poder fazer diversas atividades no seu dia a dia, né? A primeira agulha que foi utilizada aí nessa época do período paleolítico, ela era uma agulha de osso. Eles pegavam aquele osso pontiagudo e faziam uma agulha porque com o passar do tempo, com as glaciações, o homem necessitou então produzir algumas vestimentas. Aí vai vir a sua pergunta naquele momento. De que eram essas vestimentas então fabricadas pelo homem? Do couro dos animais que ficava abandonado, que eram caçados por tigres, dente de sabre e vários outros animais aí então que pegavam suas presas e se alimentavam. Bom, o berço da humanidade, por causa dos fósseis mais antigos, né, fica sendo a África. Então sempre que você precisar se recordar dessa informação, você vai se lembrar assim, onde surgiu então os primeiros espécimes aí que vão dar origem ao homem? Foi na África, né? E por que vai ser nesse continente aí a consideração do berço da humanidade? Porque os fósseis mais antigos, né, inclusive o mais antigo dos fósseis é chamado de Lucy. Recebe esse nome porque os pesquisadores que encontraram esse fóssil, na sua comemoração por ter feito uma grande descoberta, por ter feito uma descoberta muito importante, estavam escutando a música do Beatles, né, Lucy and the Sky's White Diamonds, e resolveram então dar o nome aí de Lucy para o fóssil encontrado, né? Depois quem tiver interesse em ouvir, Lucy and the Sky White Diamonds é o nome aí da música. Ficou sendo Lucy então o fóssil mais antigo da humanidade encontrado dentro do continente africano. Aí a gente vai se lembrar lá das aulas sobre fontes históricas, né? Se o fóssil mais antigo encontrado foi na África, até que se prove o contrário, até que se tenha outras fontes históricas que possam mostrar uma alteração aí, então, de fontes históricas, fica sendo aí o berço da humanidade a África. De onde que vai surgir, o pessoal, esses primeiros exemplares aí que vão se tornar os homens? A gente também viu na questão da evolução, na aula sobre a evolução e sobre o criacionismo, que o homem e os primatas eles descendem de um ancestral comum, né? E vai ser o hominídeo, então, o primeiro ser aí que vai dar origem a essa evolução do homem. E o que vai acontecer com esse hominídeo, pessoal? As alterações climáticas, as alterações de vegetação que vão acontecer há 2,5 milhões de anos na África, vai permitir então que eles desçam das árvores, né, e comecem
andar na vegetação que substitui aquela mata fechada que serão as savanas. E a partir daí então o homem começa a desenvolver novos hábitos que serão importantíssimos aí no desenvolvimento dessa evolução que a gente está falando. Por exemplo, o homem desce das árvores e começa a se alimentar das carniças encontradas. O que é isso, carniça? Os restos de animais que outros predadores caçavam, né? Eles vão pegar então e vão começar a se alimentar desses restos aí, dessas carniças, como é chamada dentro aí dos textos. O que vai acontecer? A ingestão, né, da carne vai trazer proteína para o homem, que vai ser fundamental no seu desenvolvimento corporal, principalmente aí no cérebro, ok? E vai gerar para o homem aí algumas transformações. Então, o homem ele vai começar a fazer o quê? Ele vai começar, então, a se defender, ele vai começar a mudar os seus hábitos, e essa mudança de hábitos é que vai gerando, então, as transformações necessárias para que ele possa evoluir dentro dessa corrente. O que vai acontecer, pessoal? O primeiro exemplar aí que vai surgir nessa linhagem, então, que vai favorecer o desenvolvimento da espécie humana, vai ser o Australopithecus. Tá? O Australopithecus, eles vão usar as lascas de pedra para tirar os restos de carne que ficavam abandonados nas carcaças, e a partir daí eles vão se alimentando. E vai ser esses Australopithecus que vão dar origem aí ao Homo habilis, que vai ser a primeira espécie Homo, tá, a ser catalogada. E Homo habilis, então, que já começa a utilizar uma pedra que tinha um formato mais cortante, né, o galho, igual eu falei ali, que se quebra e fica pontiagudo para poder caçar e dar, digamos assim, combate a outros animais. Então isso tudo vai ser um desenvolvimento. E o Homo habilis vai ser aí a primeira espécie, né, Homo, então, nessa corrente do desenvolvimento humano. O Homo habilis ele vai ter aí cerca de 1,5 m, né? E ele vai completar então a sua alimentação dos vegetais aí com essas carnes encontradas que eu falei para vocês. E do Homo habilis vai surgir uma outra característica de homem, que vai ser o Homem erectus. O Homo habilis então começa a desenvolver as ferramentas, começa a desenvolver as formas de tirar a carne das carcaças. O Homo erectus já vai ser aquele que, descendo para a sua vida, então na savana, o que vai acontecer com ele? Ele já vai ficar de pé, ele fica bípede. E isso daí vai permitir a ele que observe. Então essa observação em pé já vai ajudar a aumentar o campo de visão, né, desse homem que está em evolução. O fato de deixar as mãos livres, porque antes ele andava se apoiando pelos 4 membros, vai possibilitar então que as mãos possam carregar as ferramentas e a boca ela vai ficar livre, o que vai permitir, com o passar aí dessa evolução, que o homem vai criando um certo desenvolvimento. O que é interessante da gente pensar em evolução? Nós não estamos falando de evolução de uma geração para outra, de 100 anos para outra, estamos falando de milhões de anos que vão se passando, e o homem com isso daí ele vai se desenvolvendo. Então o Homo erectus ele vai descender do Homo habilis, como a gente falava, né? O erectus, pelo seu campo de visão, por utilizar as mãos para poder carregar aí os utensílios que ele começa a fabricar de pedra lascada, ele vai se tornar aí um exímio caçador. Então é aí que o homem já começa a pegar outros animais que se tornam presas para que ele possa se alimentar. E como ele é totalmente bípede, o que é isso, bípede? Anda reto, né, sobre as 2 pernas. Ele vai ter uma maior agilidade para poder caçar aí os animais e introduzir, né, a prática da caça dentro da sua alimentação. E vai ser também o Homo erectus a primeira espécie, né, turma, que vai então aprisionar o fogo. A gente já falou em outros momentos, vocês já fizeram pesquisas na internet, que o fogo descoberto pelo homem. O que gerou esse fogo, professor? O que provavelmente criou aí o fogo?
Segundo os estudos, né, provavelmente foram raios que caíram na vegetação, em árvores, em partes secas, que gerou então aí a primeira descoberta do fogo. E o homem ele tinha a função de fazer o que a partir dessa descoberta? Preservar. Então o homem lá pegava aquele fogo ali e ele tinha que ficar mantendo ele. Se apagasse aquele fogo, entendeu? Ele teria aí que andar longínquas distâncias, grandes intervalos aí de territórios para poder encontrar novamente fogo e mantê-lo aceso dentro das suas condições. Tem um filme muito interessante que é sugerido aí no material Bernoulli, tá, pessoal, que se chama A Guerra do Fogo, que conta aí parte dessa história de uma forma mais cinematográfica, mais interessante. Vai ser também o Homo erectus, né, que vai deixar o continente africano pela primeira vez rumo à Europa e à Ásia. Eles vão deixar então sua área de conforto, aquele território onde eles encontravam os alimentos, onde tudo tinha garantido, e não se sabe necessariamente por que ele fez isso. Mas é graças, né, a essa saída do homem do continente africano é que ele vai se espalhar pelo globo. Depois a gente vai ver ali que da Sibéria, na glaciação, que se congela o Estreito de Bering, né, eles vão fazer a passagem para a América do Norte, e também tem a corrente malaio-polinésia, ou a corrente da Oceania, como muitos chamam, em que embarcações também eles vão passar aí para a América, dando origem ao homem americano. Bom, o que vai acontecer, pessoal? Esse Homo erectus, então, que vai para a Europa, né, depois de muito tempo que ele está lá na Europa, há aproximadamente 700 mil anos atrás, vai dar origem ao Homo neanderthalis, que é uma outra espécie aí de homem, né, nessa corrente evolutiva, que vivia na Europa, né, que ficou ali meio que preso por causa daquelas glaciações, e ele já sofreu alguns desenvolvimentos aí no seu corpo. O Neanderthalis, por exemplo, ele era atarracado, quer dizer, baixinho e parrudão, forte, né? O fato de ser também com mais pelos possibilitava aí a proteção do frio. Lembrando a vocês que a Europa é uma área temperada, quando está frio lá, está muito frio. E o que vai acontecer, pessoal? Há 40 mil anos atrás vai surgir uma outra espécie de homem que vai conviver junto com o Neandertal, que vai ser o Homo sapiens, ou seja, homem que sabe. E esse Homo sapiens é que vai fazer toda a transformação nas ferramentas de caça, nos meios de vida e na própria forma de se organizar dentro do ambiente. O Homo sapiens, então, ele vai continuar sendo a evolução do homem e ele vai ser o que convive junto com o Neandertal dentro aí dessas regiões. Só que o que vai acontecer, pessoal? O homem de Neandertal ele vai ser extinto, ele vai deixar de existir. Segundo as hipóteses, segundo pesquisas, aí, os termos que são utilizados, ele vai desaparecer porque ele não conseguiu se adaptar aí à nova vida. A gente já viu na questão darwinista da seleção natural que aquelas espécies que não se adaptam, que não conseguem viver no ambiente, geralmente elas são extintas. Por quê? Porque eles tinham a concorrência do Homo sapiens. O Homo sapiens ele já sabia produzir o fogo, então ele não só manuseava, ele não só, digamos assim, transportava e fazia o fogo permanecer, ele conseguia gerar, ele conseguia produzir o fogo. E isso daí então trazia para ele uma grande vantagem. Suas armas já não eram feitas mais de madeira com ponta de pedra. Eles já começam a fazer armas que são mais trabalhadas, armas que tinham, digamos assim, um maior alcance. E isso faz então com que o Homo sapiens, né, ele possa sobreviver nesse território, se desenvolvendo, tendo mais facilidade aí do que o Neanderthalis. Aí o que acontece com o homem de Neandertal? Ele vai ser então extinto, ok? E vai dar origem, aí vai deixar o Homo sapiens vivendo dentro do território, vai deixar o Homo sapiens vivendo dentro do território e o Homo sapiens vai continuar esse desenvolvimento aí então da evolução.
O Homo sapiens é considerado aí o responsável pelas pinturas rupestres, né? Então já começa a desenvolver uma comunicação, ele já tem uma forma própria de vida, que já diferencia ele dos outros homens. O Homo sapiens já começa a se preocupar com questão, por exemplo, de permanecer em grupo, família, já começa a ter a preocupação, já começa com o Neandertal, mas digamos assim, desenvolvida com o Homo sapiens. A preocupação, por exemplo, de enterrar os mortos, que para nós é uma coisa super normal. Antes, o que os homens primitivos faziam? Se morria alguém, largava abandonado. No decorrer dessa evolução, dessa transformação do homem, ele começa a ter essas preocupações, né, de enterrar aquele que morreu, de fazer várias coisas. Uma questão também que eu queria abordar nessa aula, pessoal, é a importância que o fogo traz desde quando os mais primitivos o descobriram, né? Aí a gente já fez estudos em outros momentos, que era iluminar os ambientes, afugentar os animais predadores, assar a carne, o que acabava com muitas bactérias, aí, micróbios, garantindo a melhor qualidade de vida para o homem. E no futuro o homem vai descobrir o que depois do período neolítico? Que esse mesmo fogo possibilitava a ele desenvolver aí então a metalurgia. Bom, mas o neolítico e a era dos metais fica para a nossa próxima aula. Espero ter contribuído, né? Assistam essa videoaula, se inscrevam aí no canalzinho para que vocês possam ter novas informações, ok? E a minha turminha aqui da Era da Evolução se despede e até a próxima aventura, galera.